Vamos lá, gente, bom dia para todo mundo, né? Mais uma vez, vamos aí começar nosso encontro de hoje. Vou ficar de máscara, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Então, vamos em frente. Pessoal, então vou me apresentar rapidinho, a gente já bateu um papo antes aí de iniciar a gravação, mas eu sou o professor Rodrigo Soares e a gente vai trabalhar juntos o módulo de vendas e negociação para o Banco do Brasil, né? Tem muita coisa legal para a gente discutir, prazer muito grande voltar aqui a essa casa, né? Eu estava até comentando aí antes da gente começar, né, que eu já estou um tempinho estou retomando agora as aulas presenciais, né, e enfim, os cursos de uma maneira geral, as faculdades também. Então é um tema que eu gosto bastante de trabalhar, né, o tema de marketing, de vendas e de negociação. Tem muita coisa interessante para a gente discutir. Tenho certeza aí que esse nosso módulo vai ser bem produtivo e a ideia é que vocês arrebentem na prova, gabaritem essa parte, né, se Deus quiser, e a gente vai trabalhar bem forte para isso, né? Então, nesse nosso primeiro módulo, a gente vai discutir temas que são extremamente importantes, mais amplos, e como eu falei com vocês, pessoal, esse módulo ele tem teoria e exercícios. Então, esse material que vocês têm, tem lá uma parte teórica, ao final tem lá um bloco de questões, a gente vai resolvendo algumas aqui, outras vocês vão resolvendo em casa, depois a gente tira as dúvidas e vamos em frente, tá? Tenho certeza que vocês têm toda a condição de ir muito bem na prova, eu falo sempre isso, né? Comentava também antes da gente iniciar aqui, né? Esse tema, de certa forma, ele acaba sendo bem... ele é um tema muito técnico, né? Os conceitos são muito técnicos. Às vezes a gente olha a questão, ela parece muito simples, né? Mas não é simples, porque tem uma técnica envolvida por trás. Vou mostrar a vocês, inclusive, que a gente tem algumas contas para fazer. Então, por exemplo, uma conta em marketing, em vendas, sim, né? Bastante conta. Vou mostrar, por exemplo, como é que a gente calcula o número ideal de uma equipe de vendedores, né? Isso é uma conta, né? Que a gente faz discutindo objetivo, meta, percentual de turnover, né? A gente vai falar disso mais para frente. Inclusive, é uma questão que a Cisgran Rio historicamente coloca bastante, né? Então acho que é legal mostrar, enfim, tem muita coisa legal para a gente discutir, tá bom? Não hesitem de perguntar, tá? Tem dúvida, me fala, me chama, não tem nenhum problema, eu repito aqui a dúvida que vocês falaram para quem depois for assistir o vídeo poder ouvir também, e a gente tenta já discutir a dúvida ali, não fica com a dúvida guardada não me atrapalha, tá? Pelo contrário, isso só ajuda todo mundo, tá bom? Eu tô aqui para ajudar, com o maior prazer, felizaço de voltar, né? De estar de volta aqui também nas aulas presenciais e vamos em frente, beleza? Tudo bem? Eu me apresentei, né? Falei, joia. Ó, aqui tá o meu e-mail, pode me escrever à vontade, tá? Tem dúvida, tá? Tem um tema que você tá a fim quer detalhar um pouco mais, quer um material. Eu trouxe ali depois uns livros para mostrar para vocês. É claro, hora de concurso não é hora de livro, né? Definitivamente. É hora de focar nas apostilas, nos exercícios, né? Nos materiais que vocês recebem, mas para, quem sabe, depois referências, quem quiser, eu trouxe ali algumas também, tá bom? Trouxe um livro também para sortear depois aí para vocês, né? Beleza? Então tá joia, vamos lá. Então vamos começar, o professor adora livro, né? Não tem jeito, né? Ama livro. Então, pessoal, eu só rapidinho, eu dou aula em concurso já há bastante tempo, uns 15 anos pelo menos, né? E gosto muito, acho essa vibe de concurso público muito bacana, né? E é uma área bem interessante, dou aula em universidade também, pós-graduação, etc., mas acho uma área bem legal e essa dinâmica do concurso é sempre muito legal e o brilho no olhar de vocês é sempre muito, muito cativante também, é muito bacana. Eu falo sempre isso, né? O concurso ele tem a capacidade fantástica de mudar a vida das pessoas, de fato, né? Então você consegue ali avançar e você consegue, né, ir para um patamar que você está buscando, isso é sempre muito, muito legal e para nós professores isso é uma motivação muito especial, tá? Então contem comigo aqui para tudo que vocês precisarem, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, não dá para começar a falar de um módulo de marketing, de vendas e negociação sem falar em marketing. Inclusive marketing é um tópico do seu edital. Marketing digital, mais precisamente. Mas não dá para a gente falar de
vendas e negociação sem abordar alguns tópicos, pelo menos principais, de marketing. O que é marketing, tá? Claro, de uma forma muito objetiva, a gente não vai ficar aqui discorrendo sobre as teorias clássicas, não é a ideia, mas é importante entender, né? Para que serve, onde é que vendas está inserido nessa história, como é que isso funciona. Então, no material de vocês eu coloquei aí 3 definições bem interessantes para marketing, né? Então, para que serve o marketing? Qual é o objetivo do marketing? Em que ele está inserido? Vocês vão verificar que existem, inclusive, questões perguntando isso, tá? É relativamente comum. Então, botei 3 definições, dê uma olhadinha comigo rapidamente, ó. O marketing, processo através do qual a economia é integrada à sociedade para servir necessidades humanas. Segunda, conquista e manutenção de clientes satisfeitos e lucrativos. Olha que interessante. Lá quando vocês passarem para o Banco do Brasil e começarem a trabalhar, vocês vão atender clientes. Esses clientes têm que ter um nível de satisfação importante, mas não é só ter um nível de satisfação importante. Esses clientes têm que ser lucrativos. Isso é um ponto extremamente importante, tá? A gente vai falar muito desse conceito aqui, tá, pessoal? Conceito de satisfação. O conceito de satisfação está ligado diretamente à retenção, que está ligado também à fidelização. Já trazendo aí algumas palavras-chave que aparecem bastante nas nossas provas. Está ligado também à qualidade, que está ligado também à percepção. O marketing trabalha muito com percepção, pessoal. O que significa isso? Se você não percebe aquele serviço como bom, para você ele não é bom, por mais que eu me esforce ao extremo para que ele seja de fato. Então a percepção é um fator extremamente importante para as estruturas de marketing. O cliente tem que perceber. Eu falo sempre isso, né? Se o meu cliente não percebe o meu diferencial, aquele diferencial vira custo para a empresa. Olha que interessante. Se o cliente não percebe a diferenciação no serviço ou no produto que eu estou entregando, aquele esforço todo que eu estou fazendo vira custo. Vira um custo desnecessário. Beleza? E aí é legal a gente pensar também no conceito de marketing e lembrar de marketing vem de mercado, né? Essa definição é interessante também a gente chamar atenção rapidamente. O mercado, essa palavra que você tanto escuta aí, ele normalmente é retratado dessa forma. Eu chamo de teoria dos 3 Cs. Então, o que é o mercado quando você olha para uma prova, quando você olha para uma estrutura de marketing? O mercado, ele é a junção dessas 3 questões, ó. A minha empresa, a minha companhia, quem são os meus clientes, portanto, quem eu quero atender, e quem são os meus concorrentes. Ou seja, caras que ofertam o mesmo produto ou serviço que eu, ou um produto similar, né? E que, obviamente, eu quero ter uma vantagem sobre eles. Por quê? Porque a minha empresa e eles concorrem pelo mesmo cliente. Beleza? E dentro dessa história aqui, pessoal, o que está em jogo aqui? O que é oferecido aqui, ó, para desta empresa ou destas empresas para esses clientes? A gente está falando de quê? O que eu ofereço? Eu ofereço 2 coisas. Muito bom. Eu ofereço produtos e serviços. Perfeito. No caso do Brasil, a gente está falando de quê? A gente está falando aqui de uma prestação de serviço. E a gente usa até a palavra produto, né? Um produto bancário, esse produto aí, claro, entre aspas, né? Eu não estou entregando nada para ele. Posso até, em última instância, falar de dinheiro, né? Mas, no final das contas, eu presto vários serviços para os meus clientes. Crédito rural, empréstimo, financiamento de veículo, consignado, financiamento imobiliário, título de capitalização, etc, etc, etc. Beleza? Tá claro o conceito de mercado, pessoal? Então, marketing, né? Buscando conquistar clientes, ofertando produtos e serviços, gerando uma vantagem frente aos meus concorrentes. Tá claro isso para todo mundo? Beleza? Ok. 2 pontos legais de chamar a atenção de vocês. É muito comum que a gente veja em provas desse tema conceito de desejos e necessidades.
Então, o marketing vai buscar satisfazer, né, os desejos e as necessidades. Existe uma distinção técnica entre eles que eu acho que a gente não precisa chegar nesse detalhamento, tá? Mas eu vou falar rapidamente. De uma maneira geral, necessidade é algo intrínseco, é algo que já existe em você. O desejo é quando eu converto essa necessidade para um produto ou um serviço especificamente. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho a necessidade de matar a sede. Eu posso comprar uma garrafa de água, eu posso comprar uma Coca Zero, eu posso comprar um Guaraná natural, ok? Quando eu trago aquela necessidade para um desejo, né, para um produto específico, ela vira um desejo, beleza? Já é bem mais detalhado, mas só para você saber, né, de onde vem essa questão. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, conceito de marketing, conceito de mercado. Já vimos a importância aqui do cliente, ó, em relação à satisfação, retenção, fidelização, qualidade e percepção. Se o cliente não percebe a minha qualidade, o nível de satisfação dele tende a ser baixo, tá? Se o nível de satisfação dele tende a ser baixo, o que acontece com o nível de fidelização? Ele também cai. E, naturalmente, o que acontece com o nível de retenção? Ele também cai. E aí já vamos lembrar de um princípio muito importante para o marketing, que é o seguinte: para que eu conquiste clientes, eu tenho um esforço a fazer. Esse esforço envolve grana, envolve custo. Tá claro para todo mundo? Para que eu mantenha clientes, eu também tenho um esforço a fazer. Só que proporcionalmente esse esforço ele é o quê? Ele é bem menor. Então, isso é um dado importante que vira e mexe é perguntado em prova. É o que a gente chama de custo de captação e de custo de retenção. O custo para captar, e aí a gente vai falando de algumas palavras que talvez não sejam tão familiares para vocês, mas o custo de prospectar, né? Daí vem a palavra prospect. O que é um prospect? Prospect é um cliente em potencial. Daí vem a palavra, o verbo prospectar. O custo para prospectar é algo em torno de 5 vezes maior que o custo para manter. E se eu for pensar no custo de reconquistar, portanto, um cliente que eu perdi, que saiu insatisfeito e que eu quero reconquistar, esse custo vai para a ordem de 8 a 10 vezes aquele custo de manter. Estão vendo a importância? Teu edital traz isso, relacionamento com o cliente, ok? Então, essa estrutura é uma estrutura importante, de custo de manutenção e de custo de retenção. Desculpe, de custo de captação. Prospecção ou captação. Beleza até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Ok. Daí dá para sacar já a importância do atendimento ao cliente, né? Um bom atendimento ao cliente, uma boa estrutura de marketing de relacionamento faz com que eu consiga manter o cliente, porque aí eu entro nesse ciclo virtuoso, né? De satisfação, isso aqui é importante, tá, galera? Satisfação, retenção, fidelização, qualidade percebida, tá? Qualidade e percepção. Beleza? Ok. Muito bem. Eu botei essas definições de marketing aí, depois você vai dar uma lida com calma. Na sequência, isso aqui eu coloquei, mas especialmente para focar em um ponto. Eu coloquei 5, que a gente chama de 5 orientações de troca. O que é orientação de troca, pessoal? Orientação de troca é como uma empresa vai optar para atender um determinado mercado. É como se fosse uma linha mestra de atuação da empresa. Como se fosse uma linha que ela escolhe para atuar junto aos mercados. A gente tem, de maneira geral, 5 tipos de orientações de troca. Eu coloquei todas elas aqui, tá? Mas eu vou focar em uma, naquela linha do que a gente já falou, né? Eu vou bater naquilo que é mais importante para vocês entenderem bem. Então, quando as empresas vão se organizar para atender aos mercados, elas podem fazer isso normalmente de 5 formas diferentes. Seu edital também traz lá no tópico 1 uma parte muito bacana de estratégia. Isso tem a ver também com estratégia de posicionamento, tá? Que eu vou mostrar já na sequência. Posso apagar aqui?
Beleza. Daqui a pouquinho a gente vai verificar como é que isso aparece na prova, né? Que é o importante pra gente. Então vamos lá. A gente tem 5 orientações clássicas que as empresas escolhem para atender os mercados. Botei aí na apostila de vocês. Orientação de produção, orientação de produto, orientação de vendas, orientação de marketing e orientação de marketing societal. Total, na última. Ok? Mas eu vou explicar todas elas, tá? Então bota um asterisco aí na última, que ela é mais importante. Societal, perfeito, tá? Já vou explicar essa questão. O societal tem uma pegada muito importante de responsabilidade social corporativa, que é um tema extremamente discutido hoje em dia, ESG, etc, tá? Vamos lá. Só para vocês entenderem, eu não vou detalhar essas outras porque não há necessidade, mas é só para você entender uma linha lógica, tá? As empresas podem se organizar se orientando para a produção. O que é uma orientação para a produção? É modelo lá de trás, né? Modelo taylorista, fordista, né? Quando eu busco produzir o máximo possível para ganhar escala, para conseguir um custo baixinho de produção e repassar isso para o mercado, tudo bom? Ok? Ganho de escala, produzir muito, grande volume, ok? E empurrar isso para o mercado. Isso é orientação para a produção. As empresas estão orientadas para a produção, elas não estão absurdamente preocupadas com a qualidade, elas estão preocupadas com o quê? Com volume, com produzir muito, ok? Porque quando eu produzo muito, eu ganho em escala, eu diluo o custo fixo, empurro isso para o mercado. Daí você já deve ter ouvido uma expressão em algum momento de produção empurrada, né? O que é a produção empurrada? Exatamente isso, né? Produzir a maior quantidade possível, jogar isso para o mercado para poder ganhar escala. Beleza? Óbvio que não é o caso do bebê. Claro, né? É uma outra discussão. A segunda, orientação de produto, é quando o foco da empresa está em desenvolver produtos, ok? Foco total em produto, em design, em aperfeiçoamento de produto, em melhoria do produto, em qualidade do produto. Então o foco está voltado para o produto. Naturalmente isso aqui está ligado à manufatura, né? À fabricação. Também não é o nosso caso no bebê. Beleza? Terceira, orientação de vendas. Cuidado. Não é necessariamente a questão do Banco do Brasil, mas acho que vale a pena um adendo aqui legal. O que é uma empresa orientada para vendas? Como o nome já diz, orientação para vendas está vinculada a adotar esforços muito agressivos para vender o máximo que eu puder. É isso, né? Vamos lá, não tem nada de errado com isso, tá, pessoal? Às vezes a gente pode achar, ah, mas isso aqui não é bacana. Não, não tem nenhum desvio ético aqui, não tem nada de errado nisso. É a pegada da empresa, né? É como ela está organizada de uma maneira geral. Esforços muito agressivos para tentar vender o máximo possível. Esse tipo de empresa, de uma maneira geral, ela vai focar muito em força de vendas, em treinamento, né? Em telemarketing ativo. Ela vai estar te ligando todo dia. Eu não preciso dar muitos exemplos, certamente você já conhece alguns, né? Ok? Muito comum empresa vinculada à TV por assinatura. Muito comum a empresa... Tem outras que anunciam intensamente, né? Tipo Fast Shop. Fast Shop não, Polishop, né? Fast Shop é uma outra orientação, né? Ou seja, o cara faz esforços muito agressivos para tentar vender o máximo que ele puder. Tá claro isso? Também não é tecnicamente a orientação do bebê, tá? Não é. A quarta e penúltima, só passando por elas rapidamente, é a orientação de marketing. Aí a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante. Na orientação de marketing, a empresa vai tentar criar um produto ou um serviço que se adeque à necessidade do cliente. Então olha que agora o viés é outro. Ó. Se antes eu estava preocupado em produzir o máximo possível e jogar, olhar só para o produto, né, e mandar para o mercado. Ter esforços muito agressivos em venda, que nem necessariamente vai te atender, mas eu quero vender. Quem de nós nunca comprou um produto que se arrependeu 2 dias depois, pagou uma grana e se arrependeu 2 dias depois, né? Provavelmente a orientação para vendas aí naquela empresa que te vendeu era bem forte. No quarto, o viés já muda um pouco. Olha a sacada no quarto. Eu olho para o mercado, para aquele mercado que estava aqui que eu apaguei, né? Depois o colega pega lá com a galera. Eu olho para o mercado, identifico uma lacuna e eu crio um produto ou um serviço para quê?
para atender àquela demanda. Viu a diferença? Isso é uma orientação mercadológica. Então aqui, a professora Raquel, aqui no Sejure, saiu o edital do Banco do Brasil, opa, é uma oportunidade interessante, eu posso desenvolver aqui um produto, né, para atender a este público, né, que está querendo se preparar para esse concurso. Isso é orientação mercadológica. Portanto, é uma orientação olhando para o mercado, olhando para as necessidades do cliente. Deu para perceber a diferença entre essas outras que eu vim falando nessa sequência? Ficou claro? Ó, produção, volume. Produto, olho no produto. Venda, esforço agressivo para empurrar. Mercadológica, opa, o cliente passa a ter um papel estratégico, um papel importante. E a última, e eu diria que o bebê está nessa pegada, a questão do marketing societal. O que é o marketing societal? Tudo que eu falei para orientação mercadológica vale para o marketing societal, porém, no marketing societal, eu tenho uma preocupação diferenciada em relação à função social que a empresa ocupa, né, dentro do contexto da sociedade. Minha empresa tem uma atuação e aquela atuação tem impactos na sociedade. E aí entram várias questões, né? Entra a questão ambiental, entra a questão, especialmente já para a gente resumir isso, a questão da RSC ou RSE, responsabilidade social corporativa ou responsabilidade social empresarial. Beleza? Esse é um tema muito importante, tá, pessoal? Por quê? Isso está lá no teu edital. Isso aparece lá como imagem institucional, ok? Como reputação. Então, a empresa, ela não está solta no mundo. A empresa, ela tem lá impactos sociais importantes. A empresa vai tentar, inclusive, né, de certa forma, preencher lacunas sociais que ela identifica como relevantes, como importantes, ok? E aí, o céu é o limite para possibilidades de se fazer isso, tá? Pode ser contribuindo para obras sociais, pode ser ajudando uma instituição de caridade, pode ser ajudando em capacitação, né, de públicos envolvidos. E aí tem uma palavrinha que está muito já na moda há bastante tempo. Vocês já devem ter ouvido falar, que essa palavrinha, já ouviram? Stakeholders, né? O que são stakeholders? São partes interessadas, são partes envolvidas numa determinada discussão. Parece bastante em prova da Cisgran-Rio. Então, imagine, o Banco do Brasil resolve fechar agências, né? Esse movimento já aconteceu no passado, né? Existem vários stakeholders envolvidos nessa discussão, ok? Vários. Os funcionários que vão ter que ser realocados, os próprios clientes do banco que vão ter que mudar de agência, vão ter que ir para uma outra agência, os donos dos imóveis que o Banco do Brasil alugava, onde existiam as agências, estão vendo? Então, uma decisão envolve vários stakeholders diferentes. Isso tem que ser levado em consideração naturalmente. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Então, falamos um pouco de imagem institucional e eu vou tocar nesse ponto já na sequência. Aí na apostila de vocês, eu coloquei o conceito de responsabilidade social. Aí na página 2. Dê uma olhadinha aí. Então, ó, tudo que é feito pela organização gera uma variedade de impactos, diretos e indiretos, dentro e fora dela, atingindo desde consumidores e empregados até a comunidade e o meio ambiente. Exatamente como a gente falou, beleza? As ações, marca essa frasezinha que é importante, ó. As ações de responsabilidade social visam devolver, claro que o devolver está entre aspas, né? Devolver à comunidade, através de ações concretas, parte dos lucros obtidos pela organização. E nada de errado nisso, pelo contrário, né? Então, estou preenchendo lá uma lacuna existente, né? E, de certa forma, devolvendo parte dos meus lucros. Beleza? Qual é um dos ganhos? Claro que não é o único, mas um dos ganhos que eu tenho com as ações de responsabilidade social. Isso é importante, pessoal. Ganho de imagem. Ok? E, de novo, nada de errado nisso, ok? Nada de errado. Então, se aparece lá na tua prova,
Qual é um dos principais ganhos obtidos quando o Banco do Brasil desenvolve uma ação de responsabilidade social junto à comunidade local? Certamente a resposta vai estar aqui, um ganho de imagem. Isso envolve também o que a gente chama de ganho de reputação, ok? Então isso é muito importante. E isso vai cruzar com um conceito que a gente vai falar já na sequência, que é o conceito de posicionamento. Beleza até aqui, pessoal? Estão conseguindo acompanhar a sequência nossa de raciocínio? Todos esses temas são passíveis de aparecer em questões, a gente vai resolver algumas, inclusive, daqui a pouco. Tá legal? Tá claro, então, responsabilidade social? Beleza para todo mundo? Tá claro o vínculo com responsabilidade social e imagem organizacional? Beleza? A gente tem falado muito também dessa palavra aqui, né? E aí vai uma dica importante para a prova de concurso. Quando você lê essa palavra aqui, o que você pensa? Vamos lá, sem medo de errar. Vamos errar tudo aqui para gabaritar na prova. Beleza? Quando você lê essa palavra aqui, o que você pensa de cara? Pá! Reciclagem, a colega falou aqui. Meio ambiente, o colega falou aqui. Estão certíssimos, é isso mesmo. Porém, atenção. Não é exclusivamente isso. Quando a gente fala em sustentabilidade hoje, em prova e fora da prova, a gente está falando da questão ambiental, vocês têm toda a razão. Mas a gente está falando também da sustentabilidade das operações. A gente está falando, pessoal, de perenidade. Perenidade e continuidade das minhas operações. Então, quando eu falo de sustentabilidade organizacional, eu estou falando de tudo que eu faço para garantir a continuidade das minhas operações. Não só a questão vinculada ao meio ambiente. Tá legal? Eu gosto de fazer esse adendo, porque às vezes a gente bate o olho na prova e vincula direto, né? Meio que automático, né? Sustentabilidade com a questão ambiental, que não está errado, mas é mais do que isso. O teu edital, inclusive, traz essa palavra, né? Eu trouxe até ele aqui. Bom, depois eu pego. Ele traz essa palavra, né, lá no edital de sustentabilidade. Tá legal? Dúvida? Beleza? Vamos lá. Outro ponto muito importante, que também é meio que muitas vezes senso comum, a gente acaba se confundindo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Esse conceito aqui também está no teu edital, que é o conceito de valor. De novo agora, mesma pergunta que eu fiz antes, que eu fiz para sustentabilidade. Eu estou seguindo, gente, exatamente a sequência para facilitar, exatamente a sequência que está aí na apostila, tá? Vamos lá. Conceito de valor. Galera, quando você pensa em valor, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Preço, preço, qualidade, quanto eu estou pagando, não é isso? É automático, né? Valor, a gente até usa isso no dia a dia, né? Qual o valor desse produto aí? Né? Cuidado, muito cuidado. Em prova de concurso, valor não é preço, beleza? Então atenção com isso. Valor em prova de concurso e fora do concurso, tá? É que eu estou reforçando que a gente no dia a dia acaba usando equivocadamente, né? Valor, isso aqui está muito vinculado a um teórico que eu gosto muito, Philip Kotler, né? Que é um clássico do marketing, que fala muito de teoria de valor, né? E de vendas, eu vou mostrar daqui a pouco. Valor para o cliente, pessoal, vai muito além do preço. O valor para o cliente, ele está vinculado a isso que a gente escreveu aqui lá no iniciozinho da aula. Valor para o cliente está ligado a satisfação. Valor para o cliente está ligado a percepção, a qualidade percebida. Isso é valor, tá, pessoal? A grana que eu estou pagando por aquele produto ou por aquele serviço que me satisfaz e que eu percebo qualidade, que eu percebo, vou escrever aqui uma outra palavra, ó, que eu percebo benefícios, a grana que eu estou pagando por isso, o desembolso que eu tenho para obter isso, isso é preço. Então, preço é a expressão monetária do valor. Beleza? Tá claro? De novo, ó, valor, percepção, benefício percebido, qualidade percebida, satisfação. Tanto é que a gente tem a expressão o quê? Valor agregado, já ouviram, né?
O que é valor agregado? Quando eu consigo agregar valor na percepção do cliente. Isso é valor agregado. Vamos lá. Você não veio para cá para num domingão lindo de sol desse, vou nem falar muito disso para não dar tristeza, né? Porque você, só pelo valor que você, só pelo dinheiro que você está investindo no curso, não. Você está aqui hoje porque você percebe valor nessa aula. Que essa aula pode agregar para você, que essa aula pode gerar, né, benefícios importantes, que é o que a gente busca, que você gabarite as 15 questões de vendas e negociação. É para isso que a gente está aqui hoje, né? Então, repare que existe um trade-off, aí uma outra expressão muito interessante que a gente usa em gestão, existe um trade-off aí muito positivo. O que é trade-off? Custo-benefício, ação-consequência. Você está aqui hoje, mas você está deixando de fazer um monte de coisa. Mas por que você está aqui? Ninguém está obrigado, né? Todo mundo adulto. Você está aqui por quê? Porque você enxerga que estar aqui gera mais valor do que não estar. Conseguiu ver? Beleza? Então, ó, eu tenho um trade-off positivo. Trade-off. Custo-benefício. Ação-consequência. Se o trade-off é positivo, vale a pena. Se o trade-off é negativo, não vale a pena. Se o trade-off é positivo, enxerguei valor. Se o trade-off é negativo, não enxerguei valor. Beleza? Então, muita atenção nisso, tá? Valor está vinculado à satisfação, à qualidade percebida e a benefício. Inclusive, a gente pode fazer uma equaçãozinha disso, né? Vou escrever aqui para vocês. Vou escrever aqui mesmo. Sem precisar decorar nada disso, tá? Decorar a fórmula, não precisa. Mas só para a gente entender. Olha só. Para que essa razão aqui, falando algebricamente, né? Para que essa razão aqui aumente, portanto, para que eu agregue valor, o que tem que acontecer? O numerador tem que ser o quê? Maior que o denominador. Tudo bem? O que significa isso? Que eu agrego valor quando os benefícios percebidos pelo cliente superam a grana que ele está colocando para isso. Aí eu agrego valor. Quando é que eu perco valor? Quando o cliente tem a percepção, a satisfação de quê? De que os benefícios que ele está recebendo com aquele produto ou serviço são inferiores ao esforço de grana que ele está colocando para aquilo. Ficou claro isso? Acho que algebricamente dá para ver isso bem também, né? Então, o que as empresas vão fazer o tempo todo? Elas vão tentar aumentar a sua percepção de benefício. Cuidado! Não são os benefícios que ela oferta. Porque não adianta nada ela ofertar o benefício se você não percebe aquilo como benefício. Tá claro isso? Não adianta nada. Ela tem que ofertar o benefício e o cliente enxergar o benefício. E aí entram várias estratégias que a gente usa para isso. Por exemplo, uma equipe de vendas bem treinada, que vai conseguir passar para o cliente que aquilo de fato está agregando para ele. É um benefício interessante. Ou uma propaganda. Posso ter uma propaganda bem elaborada, bem estruturada, que consiga passar para você aquela ideia interessante do benefício. Ficou claro isso? Beleza para todo mundo? Ok. Agora vamos lá. Uma outra questão, essa bem interessante, bem lógica também. Se eu consigo fazer com que a sua percepção de valor seja elevada, e é uma pergunta, qual vocês acham que é o impacto no preço que você está disposto a pagar? Essa relação de percepção de valor e de preço que eu cobro, ela é uma relação direta ou ela é uma relação inversa? Relação direta, aumenta um, aumenta o outro. Relação inversa, aumenta um, diminui o outro ou vice-versa. A colega respondeu aqui, direta, e está correto. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Se eu aumento o valor percebido, teoricamente,
o preço que eu posso cobrar por aquele produto ou por aquele serviço também o quê? Também aumenta. Então, galera, a relação entre valor e preço é uma relação direta ou inversa? Ela é uma relação direta. Por quê? Porque aumenta a percepção de valor, aumenta o preço que eu posso cobrar por aquele produto ou por aquele serviço. Ficou claro isso? Ah, o meu banco me cobra uma taxa lá pelos serviços de X reais por mês. Mas ele me oferta aqui um pacote de benefícios, um especialista para investimento, um consultor aqui jurídico, eventualmente para algo que eu precise, um call center de 24 horas, 7 dias por semana. Então repare, eu tô te cobrando um pouco mais porque eu tô te entregando um pouco mais e você está percebendo aquele valor, né? E aí eu posso te cobrar um pouco mais. Beleza? Quero mostrar agora rapidamente uma escala. Isso também está no teu edital, né, na parte lá de experiência de consumo e de comportamento do consumo, que eu acho que é uma escala bem legal para vocês entenderem um ponto interessante aqui, que é o seguinte. Lembra que a gente falou agora que à medida em que eu aumento o valor, eu aumento o preço também, né? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Pode apagar? Pode apagar? Deixa eu chegar para cá para não sair na foto. E aí uma escalinha que eu queria chamar a atenção de vocês. Essa aqui, ó, é o que a gente chama de escala evolutiva de valor e preço. Essa escalinha é importante. Isso é uma escala para o marketing muito importante, né? 4 degraus. Commodities, já vou explicar. Produtos, serviço e experiência. Ok? O que eu queria muito que vocês lembrassem aqui? Que eu tenho nesta direção um aumento do valor agregado. E aí, por consequência, o que a gente acabou de falar, na mesma direção eu tenho também o quê? Um aumento do preço cobrado, do preço que eu posso cobrar, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Vamos lembrar rapidinho, o que é uma commodity, pessoal? Estão lembrados desse conceito? Commodity vem de comum, né? Commodity é um produto, pode ser um serviço também, simplesão. Um produto simples, um produto comum. Se eu pensar em produto mesmo, um produto que vai ser insumo para outros processos produtivos. Soja, trigo, ok? Minério de ferro, um produto com baixo petróleo, um produto com baixo matéria-prima, insumo, né? Um produto com baixo grau de industrialização. Perfeito, tá? Beleza? Comum. Todo mundo sabe, o que eu vou falar não é nenhum segredo, que a base da balança comercial brasileira está muito ancorada em quê? Na exportação de commodities. Por isso você escuta toda hora no Jornal Nacional isso, né? Quando fala da balança comercial, a gente fala muito da questão da exportação de commodities, né? E da importação de produtos industrializados, né? Beleza para todo mundo? Commodity, valor agregado alto ou baixo? Baixo de uma maneira geral, comum, né? Portanto, o preço vinculado também baixo comparativamente. Beleza? E a commodity ainda tem um detalhe, né? O preço da commodity é definido por quem? É definido pelo mercado. Não é definido por quem produz. Eu que produzo defino no máximo o custo. Meu custo de produção. Mas eu não defino o preço. Por isso que você vê aí de vez em quando, o leite. Os produtores de leite do Vale do Paraíba estão fazendo uma manifestação porque o preço do leite baixou demais e muitas vezes ele sequer cobre o custo de produção dele. Já viram isso? Aí o cara vai fazer um manifesto, joga fora, doa, né? Tomate, mesma coisa, tá? Mesma ideia, beleza? Vamos lá. Aí eu evoluo um pouco. Na escala, o segundo degrau são produtos. Produtos de uma maneira geral. Repare que produtos são mais ou menos valorizados que commodities. Mais, né? Porque aí já não é uma commodity. Ele já tem um certo grau de processamento, né? Ele já é essa caneta aqui, né? Não é só o plástico, né? Eu precisei agregar, transformar, passou por um processo de fabricação, etc.
E aí, na escala, sem entrar muito em detalhe, na escala eu já vou para um outro, né? Não vou falar que é igual ao Mengão, que é outro patamar, porque já, essa história é já complicada, né? Mas enfim, já vai para um outro patamar de fato, né? Eu já mudo de degrau ali. Então já vou para uma estrutura um pouco mais complexa. Agora a gente vem para cá, ó. Serviço. Ih, ficou mais complexo ainda. Por quê? Aí tem vários pontos que a gente vai estudar muito. Certamente cairá na tua prova pelo menos uma questão disso. Pelo menos uma questão disso. Me arrisco até a dizer mais de uma. Serviço. Isso é um ponto específico do teu edital. A gente vai estudar muito, você vai acertar todas as questões de serviço. Tenho certeza disso. Serviço já é algo mais complicado, já é algo mais elaborado, mais complexo. O que é serviço, pessoal? O que a gente está falando quando fala de serviço? Serviço, eu estou falando de um ato que eu presto para alguém. Não tem materialidade nessa estrutura. Agora mesmo, eu estou aqui prestando um serviço. O curso está prestando um serviço para vocês, ok? Não tem entrega física. Ah, eu tenho apostila, ok. A apostila sozinha não faz nada, né? Senão não precisava, né? Tem aula. Eu não estou entregando nada físico para você. Eu estou promovendo um ato. Isso é um serviço. De uma maneira geral, mais complexo, né? Na percepção. Então, a gente avança na escala de valor agregado e, naturalmente, também o quê? Avança em preço. Claro que aqui dentro o céu é o limite, porque eu tenho serviços muito simples e serviços muito complexos, ok? Então, claro que há uma gradação ali, né? Dentro dessa estrutura. A gente vai falar muito disso, né? Do conceito de serviço, das características do serviço, mas já fazendo um spoiler do que a gente vai discutir à tarde, provavelmente já. Serviços têm características muito peculiares, muito específicas. Vocês no Banco do Brasil vão trabalhar com serviços, ok? O tempo todo. Então vamos lá. Serviços, diferente de produtos, eles são intangíveis. Produtos são tangíveis. O que é tangível? Eu posso pegar, manusear, tocar, provar, sentir, cheirar, ok? Experimentar, ok? Isso é produto. Serviço não. Serviço segue o princípio da intangibilidade. Não é tangível, né? Ah, professor, mas essa aula está gravada, eu posso assistir depois. É completamente diferente. É diferente. A gravação da aula não é a aula aqui, né? No face-to-face, né? É uma outra questão. Na gravação da aula, por exemplo, que você está assistindo, você não pode perguntar. Tudo bem? Nada contra a galera que está em casa vai assistir depois dessa aula, ok? Não pode estar aqui e vai estar assistindo. Mas você não pode perguntar. Aqui você pode perguntar. Aqui eu vejo o teu rosto, o teu olhar. Eu consigo sacar se você entendeu ou não. Você consegue trocar uma ideia com um colega do lado. Você consegue pegar ali uma dúvida na apostila, ver uma observação que ele fez. Então, é diferente, né? Então, serviço, pessoal, é intangível. E aí, outro ponto muito importante. O serviço, ele está muito vinculado também à percepção do cliente. Esse é um ponto muito importante. E aí, há um certo grau de subjetividade nisso. Porque essa mesma aula, para você, pode ser muito legal, para o colega que está do seu lado pode não ser tão legal assim, porque ele está com dificuldade. Por exemplo, porque aquele assunto não é tão familiar para ele, por exemplo, né? Porque ele não estudou muito aquele ponto em algum momento. Então, repare, existe a questão da subjetividade envolvida, tá? E a gente vai falar disso também. Outro ponto aqui de serviço, já fazendo mais um spoiler, né, do que a gente vai discutir daqui a pouco. Serviços, diferente de produto, ele segue um princípio muito importante que a gente chama de heterogeneidade ou variabilidade. O que significa isso? Serviços, a cada vez que eles são prestados, eles variam na prestação. Por mais que tenha treinamento, por mais que eu já tenha dado essa aula várias vezes, mas eles variam. Eles variam por quê? Porque o público que está participando da prestação de serviço é diferente. Porque o público que está participando da prestação de serviço influencia no resultado final.
Porque o prestador de serviço pode estar com dor de barriga, pode estar preocupado com um filho que está doente em casa, pode estar preocupado, enfim, com algum parente que não está bem, pode estar preocupado com outro problema qualquer. Então, os serviços variam. Por mais que o que a gente tente o tempo todo, a partir do treinamento, a partir, né, de uma série de questões, é fazer com que eles variem menos. Mas o que a gente sabe é que eles vão variar. Beleza? Diferente de produto. Quando eu produzo uma série, né, uma produção em escala dessa caneta aqui, o nível de distinção entre elas vai ser mínimo, quase nenhum. E, eventualmente, se uma dessas canetas lá no final da linha de produção está um pouquinho diferente, ela é expurgada. Justamente porque, pelo padrão de qualidade, ela não seguiu lá aquele regramento de peso, de volume, de nível de tinta, etc. E ela sai da produção. Tem até um estudo muito legal disso, a gente chama isso de capabilidade. Mas isso é uma outra história, tá? Serviço não. Já deu para ver como é que serviço é muito mais complexo, né? Muito mais complexo do que produto. Acabou que já falei de 2 princípios. Aí só porque eu não aguento, vou falar logo, né? Mas a gente vai voltar a falar lá na frente. Isso vai cair na sua prova, certamente vai cair. Já falei 2 princípios de serviços. Qual foi o primeiro? Lembra? Qual foi o primeiro? Intangibilidade. Primeiro princípio de serviço. Beleza? O que significa isso? Vamos. Intangibilidade. Não posso pegar, não posso tocar, não posso manusear. Eu não tenho entrega física vinculada, né? Beleza. Diferente de produto, né? Produto é tangibilidade. Qual foi o segundo que a gente falou? De serviço. Varia. Varia, o nome é variabilidade. Ou heterogeneidade. Isso está na apostila, tá? É que está lá mais na frente. Heterogeneidade. O que significa isso? Serviços são heterogêneos. Eles variam a cada vez em que eles são prestados. Mais ou menos dependendo da circunstância. Beleza? Poderia estar dando essa mesma aula para uma outra turma. E a aula vai ser diferente. Por mais que o material possa ser o mesmo, por mais que o professor possa ser o mesmo, mas a turma é diferente. O momento é diferente. O dia é diferente. Estão vendo? Isso vai fazer com que exista uma certa... As dúvidas são diferentes, ok? A vivência da turma com o tema é naturalmente diferente, beleza? Então isso vai variar. Já falei de 2, são 4. Não se preocupe, a gente vai voltar a falar deles lá, eu só estou adiantando já aqui, tá bom? E a última, aqui o último patamar, o maior degrau, o que a gente busca o tempo todo, né? E hoje em marketing a gente fala muito disso, é a questão da experiência. Eu não quero te vender um produto ou um serviço, eu quero te vender uma experiência de compra. Olha a sacada. É outro nível, é outra história. Vou te dar um exemplo. Eu não quero te vender um serviço de cruzeiro só. Tudo bem? Cruzeiro é um serviço. Eu quero te vender um cruzeiro com a Ivete Sangalo. Eu quero te vender um cruzeiro com o sonho da minha mãe. Eu vou dar para ela, se Deus quiser. Um cruzeiro com emoções em alto mar, né? Roberto Carlos. Repara que esse lance ela nunca mais vai esquecer na vida. Concorda? Nossa formatura, né? É um evento, é uma experiência, né? Quem teve a oportunidade de ter uma festa de formatura, né? Você nunca mais esquece. Casamento, 15 anos, né? São eventos que caracterizadamente são tratados como experiências de compra, experiências de consumo. Algumas aquisições de veículos também hoje já estão muito voltadas para experiências. O cara te dá uma aula de 3 horas, vai passar a linha para ele te ensinar como é que é aquele carro. Dependendo do carro, o cara vai com você para te dar lá um dia, um bom voucher para você dar uma volta na pista, né, de um autódromo para você poder comprar o carro. Então, repare, é uma experiência, é algo completamente diferente. Tá claro? Bom, não vamos exagerar, mas o que a gente vai buscar lá, né, quando vocês estiverem iniciando lá no Banco do Brasil, o que a gente vai tentar o tempo todo é trabalhar aqui, né? É trabalhar aqui o tempo todo. Tudo bem? Ah, mas dá para chegar aqui na experiência? Claro que dá, né? Com atendimento de ponta,
né? Esclarecendo todas as dúvidas, entendendo a necessidade do cliente, ofertando o produto adequado para ele, batalhando ali para conseguir atender aquela demanda dele internamente, dando retorno ao marketing de relacionamento aí, feedback. Se eu foi bem atendido, o produto está te atendendo, precisa fazer alguma alteração, posso ajudar de alguma outra forma? Estão vendo a diferença? Então eu estou trabalhando aqui nesse nível aqui. Eu não estou só empurrando produto para ele. Vai, título de capitalização, vai? Não. É outra história, é tentar trabalhar aqui. Porque se eu tento trabalhar aqui, eu agrego mais valor. Se eu agrego mais valor, eu posso cobrar um pouco mais. Se eu cobro um pouco mais, eu estou ganhando aqui também. Lembra lá no objetivo do marketing? Clientes satisfeitos e lucrativos. Se eu trabalho mais para cá, eu tenho tendência maior a satisfazer. De novo, né? Isso aqui vai ficar aqui, tá, galera? Satisfação, fidelização, retenção, qualidade, percepção de qualidade e benefício. Já ouviram muito aquele ditado de mercado? Quem não dá assistência, abre concorrência. Se você está satisfeito com o seu banco, você não precisa trocar. Concorda? Se teu nível de atendimento está bacana, se o teu nível de qualidade percebida está bacana, a retenção está alta também, eu não preciso trocar, porque eu estou satisfeito com ele. Beleza para todo mundo? Dúvida? Ok. Matamos aí essa parte de evolução de valor e preço. Coloquei essa escalinha aí para vocês. Vamos dar uma olhada lá nos exercícios, para a gente já começar a esquentar? Vamos dar uma olhadinha no exercício número 1. Bem tranquilo. Está na página 16. Os exercícios estão lá no final. Deem uma lidinha, por favor, aí no exercício. Vou dar um minutinho para vocês lerem. Ó, vamos dar uma olhada no exercício número 1 e exercício número 6. Os dois são 6 Gran Rio. 1 eu vou complementar o tema falando aqui, resolvendo com vocês. 1 e 6, os dois 6 Gran Rio. Vamos ver também o número... Ó, mais 2. 12, também 6 Gran Rio, exercício de vendas. 12 e o 13. Vou escrever aqui, ó. 1, 6, 12 e 13. Vou dar aí 3 minutinhos para vocês darem uma lida com calma, tá? Ó, 1, 6, 12 e 13, tá? Tentem fazer aí, pessoal. E o 13 são exercícios de vendas da 6 Gran Rio, tá? Só que de nível superior. Mas beleza, tá? Tudo dentro do nosso tema aqui. Ó, mais uma, 14 também. Quanto mais exercício a gente fizer, melhor, né, galera? Todos eles falam desses temas que a gente já tratou, tá? A primeira questão diz assim. Questão da 6 Gran Rio. Ela diz assim: desejos são necessidades humanas moldadas por elementos socioculturais. Como eu tinha falado, escrevi aqui embaixo, lembra? Desejo e necessidade. Necessidade é intrínseco do ser humano, desejo é aquela necessidade o quê? Voltada para um produto ou para um serviço. Por isso ele escreve aqui, né? Moldadas por elementos socioculturais, né? Por características diversas. Aí aqui, pessoal, tem um detalhe legal. Quando viabilizados pelo poder de compra dos consumidores, desejos tornam-se. Eu não tinha falado isso, tá? Vou falar agora. Galera, quando eu tenho um desejo e eu consigo realizá-lo, materializá-lo por ter poder de compra, esse desejo troca de nome. Isso passa a ser chamado de demanda. Ok? Então, o que é uma demanda? É um desejo que eu consigo virar realidade. Para o marketing, isso é uma demanda. Aí tem uma categorização enorme de 8 tipos de demanda, que eu não vou entrar no mérito, tá? É detalhe demais, não precisa. Demanda negativa, demanda inexistente, demanda irregular, tem vários tipos. Não vou entrar nesse mérito, tá? Não precisa. Só preciso, por enquanto, você saiba disso. Quando o desejo consegue ser viabilizado porque eu tenho grana, ele vira demanda. Beleza? Não tenho grana ou não preencho o requisito, eu até tenho o desejo de ter um crédito rural, mas eu não consegui materializá-lo em demanda porque eu não tenho, por exemplo, lastro financeiro para aquilo, porque eventualmente eu estou com uma negativação de crédito e eu não consigo ter acesso àquilo. Conseguiram ver? Tá? Desejo e demanda. Mas vamos olhar aqui os outros tópicos, porque eu acho que eles são bem ricos também. Segmento de mercado, isso está no teu edital. O que é segmento de mercado? Atenção nisso, ó. Segmento de mercado é uma parte do mercado
que tem características homogêneas. Isso é segmento. Daí vem a palavra segmentação, que a gente vai estudar muito daqui a pouco. Exemplo bem simples, ó. Essa turma, somos 11 pessoas. Eu poderia segmentar essa turma por faixa etária, por exemplo. Então, até 30 anos, acima de 30 anos. Criei 2 segmentos. Este segmento de pessoas abaixo de 30 anos tem características muito parecidas, muito próximas. Esses indivíduos, esses clientes, por exemplo. Esse outro grupo, acima de 30 anos, tem características parecidas, próximas. Por isso que a gente fala de partes de mercado que têm comportamentos homogêneos, próximos. Claro, eu fiz aqui até 30 acima de 30, mas eu poderia fazer de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 70, tudo bem? Quanto mais específico eu sou, mais homogêneo vai ser esse grupo de pessoas, de clientes, por exemplo. Ficou claro isso? Isso é segmento de mercado. Daí vem a palavra segmentação. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que a gente segmenta mercados. E aí tem muita questão disso. Chance de cair uma questão dessa na tua prova é gigantesca. De como segmentar mercados. Eu vou mostrar, tá? Terceiro item é mercado-alvo. Anota essa palavrinha aqui, ó. Mercado-alvo é sinônimo, pode aparecer na tua prova, de público-alvo. Mercado-alvo, público-alvo. Ou, anota essa também, ó. Target. Tem até uma loja, não tem? Uma loja de roupa feminina chamada Target? Que tem, não tem? Target. Target é público-alvo. Tá? E aí só para você saber, ó. Target, ele pode ser normalmente de 2 tipos. Vou escrever logo aqui, ó. Target primário. Isso aqui já é um pouco de detalhe, mas eu vou colocar mesmo assim. E target secundário. Target primário é meu público principal. Meu target primário. É aquele o público que eu quero atender prioritariamente. Target secundário, como o nome já diz, não é o meu público principal, mas também tem o seu grau de importância, tem seu grau de relevância. Beleza para todo mundo? Então, target é público-alvo. Ele pode ser basicamente tratado como primário e secundário. Primário, meu público principal. Secundário, como o nome já diz, é o público que, obviamente, não é o principal, mas não pode ser descartado. Não vou simplesmente ignorá-lo. Beleza? Eu gosto de dar um exemplo aqui bem facinho de ver. Videogame. Ok? PlayStation, Xbox, etc. Quem é o target primário das empresas de videogame? Crianças e adolescentes, jovens. Quem é o target secundário? Adultos, jovens adultos. Eu tenho um primo, cara de pau, conto sempre essa história. A filhinha dele fez 8 meses e o presente dela foi um Xbox, né? Cara de pau, né? Claro que não, né? Era uma brincadeira, o Xbox era pra ele, né? Mas ele brincou lá dizendo que era um presentinho pra ela. Então repare, o público principal tá aqui. As estratégias de marketing principais vão estar voltadas para quem? Para cá. Mas eu posso descartar esse cara? Não. Eu tenho que saber trabalhar com ele também. Beleza para todo mundo? Ok? Posso falar de uma instituição. Target primário do Sejures, né? Concursos para carreiras jurídicas, por exemplo, tá? Esse é o target primário. Então, alunos interessados nestas carreiras. Mas existe um outro conjunto de carreiras, muito importante também, que pode não ser o público principal, né, o alvo principal, como instituição, mas que também é muito importante. Daí a gente está aqui num curso de carreira bancária. Tá claro para todo mundo, beleza? Último ponto aí, oferta. Oferta, a gente vai falar mais à frente. Oferta pode ter 2 sentidos. Oferta de ofertar mesmo, de ofertar ao mercado um produto ou serviço, ou oferta no sentido de promoção de vendas. Mas aí a gente vai falar daqui a pouco, tá? Separadamente. Eu vou explicar o que é uma promoção de vendas e tal. E a última letra é muito importante, posicionamento de mercado. Galera, grifa aí essa alternativazinha, que isso é um conceito muito importante. Conceito de posicionamento. Vou escrever aqui.
Repara que numa questão a gente consegue falar de um monte de conceito importante. O que é posicionamento, pessoal? Posicionamento, especialmente posicionamento estratégico ou posicionamento de mercado, é como a empresa quer ser percebida. Isso é posicionamento. Anota isso que é muito importante, tá? Como a empresa, a instituição quer ser percebida. Então, o que é o posicionamento estratégico do Banco do Brasil? É como o Banco do Brasil quer ser percebido. Percebido por quem? Pelo mercado. Percebido por quem? Estava escrito aqui em cima. Pelos stakeholders. Lembra? Aí outra dica importante. Se não fez ainda, faça, porque eu acho sempre legal. Entra no site do Banco do Brasil. Dê uma olhadinha lá na questão do posicionamento do Banco. É muito comum que isso esteja publicado. Pode estar com outra nomenclatura. Vai aparecer lá assim, ó. Vou apagar aqui já, mas vai aparecer assim, ó. Missão, já viu? Visão e valores. Dica super importante. Ah, mas não vai cair isso na prova. Pode não cair, mas pode te ajudar na redação, pode te ajudar em um monte de coisa, né? A gente estava falando de redação, né, mais cedo. Vai lá e ó, você vai investir 5 minutos para fazer isso. Vai no site e dá uma olhada. Qual é a missão do Banco do Brasil? O que é a missão, galera? Para administração, para gestão. Missão é a razão de ser de uma instituição. Para que ela existe? É a missão. Beleza? Qual é a visão? Visão é um olhar para o futuro. Estou olhando para frente. Onde eu quero chegar? Está aqui. Ser reconhecido como o maior banco de fomento em crédito rural da América Latina. Por exemplo, estou chutando aqui. Valores são os princípios morais que regem a instituição. Tá? Então dê uma olhadinha lá. Depois, se alguém quiser dar uma olhada aí no intervalo, a gente pode discutir. Missão, visão e valores. Isso está ligado diretamente ao posicionamento. Como eu quero ser percebido. Beleza para todo mundo? Dúvida? Vamos lá. Então, qual é a resposta aí da número 1? Número 1, letra A. Demandas. Vamos lá no 6. 6. Também questão da 6 Gran Rio. Uma empresa orientada para o marketing societal é aquela que satisfaz as necessidades de seus consumidores de modo que... Vamos lá. Sem olhar para as alternativas, tá? Esquece as alternativas. Repare, pelo amor de Deus, ó, concurso não é decoreba, né? É entender o conceito. A questão é que você tem muito conceito para entender, porque são muitas disciplinas, né? E dentro das disciplinas também. Mas é entender. Se você entende, fica mais fácil. Ó, o professor Rodrigo me falou lá, pensei em marketing societal. Na hora, o que eu tenho que pensar? Na hora. Marketing societal. Me vem à cabeça o quê? Sociedade, responsabilidade social, né? Preenchimento de lacuna, né? De alguma coisa que eu possa ajudar, beleza? É isso, né? Responsabilidade social, sociedade, bem-estar da sociedade, né? Que foi exatamente o que a gente falou. Dá uma passada de olhos agora nas questões, vê se tem alguma que fala disso. Só passando os olhos, assim, ó. Sacou que você resolve a questão em 40 segundos? É o tempo de ler, não vai ficar brigando com ela. É o tempo de ler, passou nas respostas. Opa, bem-estar. Lê de novo, pum, é essa. Letra A. Aumente a lucratividade nos negócios no longo prazo. Isso pode ser para todo mundo, né? Pode ser para marketing societal, pode ser para orientação mercadológica, mas não tem vinculação direta com marketing societal. B. Incremente o consumo entre seus usuários atuais. Estou querendo que ele consuma mais. Essa aqui é muito cara de orientação de vendas, né? Quero que esse cara consuma cada vez mais, né? Venda forçada. C. Desenvolva campanhas para estimular hábitos saudáveis de vida. Isso não tem relação direta com nenhuma delas, né? Pode ser um monte de coisa. D. Estabeleça relações éticas e responsáveis com seus clientes. Isso aqui é muito bom. Isso aqui vale também para orientação mercadológica, né? Pensar no cliente, né? Como eu atendo. E a letra E. Conserve ou aumente o bem-estar da sociedade como um todo. Acabou. Alguma dúvida de que é essa? Então, número 6, letra E.
12, e é bom que complementa um ponto aqui que eu não falei ainda. 12 é uma prova de vendas, bom dia. 12 é uma prova de vendas da Sesgran Rio. Diz assim: fazer marketing significa satisfazer, o que a gente falou, as necessidades e os desejos dos clientes, fornecendo valor mediante lucro. Lindo, né? É isso, né? Não foi exatamente o que a gente falou? Oferto o produto ou serviço para atender a necessidade do cliente e com isso eu ganho dinheiro. Lembra aquela teoria de mercado que a gente escreveu aqui? Lembra? Companhia, clientes, concorrentes. Essa companhia oferta produtos ou serviços e, obviamente, eu não escrevi lá, mas a gente falou, ganha dinheiro para tal. Beleza? É o lucro. Banco do Brasil oferta serviços para os seus clientes, querendo, naturalmente, né, o banco ter vantagem competitiva sobre os seus concorrentes, e nessa oferta aqui, ele ganha dinheiro. E não tem nada de errado nisso. É lucro. Beleza? Lucro esse, inclusive, aquela palavra que a gente falou, que garante, escrevi mais ou menos aqui, que garante a sustentabilidade das operações. Estão lembrados? Né? Que não é só a questão ambiental. Aí vamos lá. No processo de definição desse valor, as empresas desenvolvem atividades tais como. Então, basicamente, ele está me perguntando o seguinte, eu oferto um produto ou serviço para o cliente entende aquilo como interessante, paga por aquilo e eu tenho lucro com aquilo. Nada de errado nisso, né? Agora vamos lá. Perguntinha de $1 milhão. Como é que eu vou saber? Lembra que valor é satisfação, é qualidade percebida e são benefícios percebidos. Como é que eu vou saber o que é valor para o cliente? É isso que ele está perguntando aí. Como é que eu defino valor? Valor para o cliente, gente, não é uma coisa que vem da cabeça da empresa. Porque a empresa pensa como empresa. Exatamente. E é bem simples, né? Como é que eu defino o que é valor para o cliente? Perguntando para ele. Exatamente. Perguntando para ele. E aí, mercadologicamente, como é que eu pergunto para ele? A partir de uma pesquisa de mercado. Beleza? Pesquisa de mercado. Então, pesquisa não é um tópico específico do edital, mas de vez em quando a gente vai falar de pesquisa. Porque é importante, tem a ver com imagem, tem a ver com operação, sustentabilidade da operação, tem a ver com um monte de tema, né? Tem a ver com satisfação, né? Tanto é que hoje, todo mundo sabe, né? A gente está na onda das pesquisas, né? Tudo que você faz, 15 minutos depois você recebe um e-mail, né, com uma pesquisa de satisfação. Nem nada contra, eu respondo todas, tá? Professor de marketing, se não responder pesquisa de satisfação, tem alguma coisa errada. Responda todas. Uma vez, um apêndice aqui, eu comprei um carro, já tem muito tempo isso, um carro novo. E aí me ligou um mês depois, me ligou uma profissional, possivelmente de uma central de telemarketing, muito atenciosa, e aí falou, o senhor tem 5 minutos para a gente fazer uma pesquisa sobre o carro? Claro que sim. Era um sábado, eu estava tranquilo. E aí fui atender, fui respondendo. Eu vou resumir. Eu fiquei com ela 1h40. Mas o que aconteceu? Ela viu que eu estava mega receptivo e ela foi expandindo o questionário, né? Porque você tem vários níveis de questionário, né? O muito simples, o mediano, o complexo, o super complexo. Acho que ela viu que eu estava empolgado, dando assunto, né? Falando, modo dizer. E eu fiquei 1h30 com ela. E a maçaneta do lado direito? E a maçaneta do lado esquerdo? Aí tem aquele roteirinho, né? As perguntinhas padronizadas. E eu fui respondendo e tal. Mas é isso, galera. Fui na Pacheco, comprei um remédio. 10 minutos depois tem a pesquisa no teu e-mail, né? Para saber como é que foi o atendimento. Exatamente, né? E repare, isso é muito importante, né? Entender e aí, se ela percebe que teu atendimento não foi bom, ela vai tentar preencher aquela lacuna, treinando melhor, entendendo o que aconteceu, vendo se é um problema pontual. Vou dar um exemplo, sem citar a questão. Eu abri uma conta agora, numa fintech num banco digital, desses vários que a gente tem hoje no mercado. E eu estou há 2 semanas, tentando fazer uma operação que eu não consigo.
Ele diz que eu tenho um erro de cadastro. E o meu cadastro está todo preenchido. Eu já conferi 200 vezes. Já abri uns 10 chamados. Ninguém resolve. Sabe quanto tempo eu tenho de cliente? 2 semanas. Qual é a imagem que eu tenho, que eu passo a ter? Por mais que eu tivesse uma ótima recomendação dela, não é boa. Já deu uma manchada, né? A experiência foi ruim. E eu fiz questão, não no sentido de, obviamente, de prejudicar ninguém, mas de ajudar. Falei, olha, não tá legal, né? Eu já abri 5 chamados, sei lá, 10 chamados. Todos os atendentes me fazem a mesma pergunta, né? Se eu preenchi o campo tal, que deve ser um erro muito comum. E eu respondo a mesma coisa e não se resolve. E aí, por último, eu tive que escanear documento para comprovar aquilo que está... Enfim, não é legal. Então, certamente, nessa escalinha aqui, eu já tive problema. Já tive problema na minha percepção de valor. Será que eu te recomendo? Talvez não role, né? Será que eu continuo com eles? Talvez não continue. Possível que eu migre e obviamente, vá para outro. Tá claro, pessoal? Então, como é que eu identifico o que é valor? Perguntando. O tema pesquisa daria um curso inteiro aqui só para a gente falar de pesquisa. Tipo de pesquisa, qualitativa, quantitativa, roteiro, entrevista, etc. Grupo focal. Não vou entrar nesse mérito porque eu acho que não é necessário, tá? Mas é perguntando para o cliente. Vamos dar uma olhadinha rápida nas outras alternativas. Desenvolvimento de novos produtos ou serviços é algo importante, pessoal? É muito importante. Mas identifica o que é valor para o cliente? Não. Beleza? B. Gerência de propaganda. Gerenciar a propaganda é algo importante? Muito importante. Mas identifica o que é valor para o cliente? Não. Propaganda, só aproveitando, né, fazendo aí, já lembrando, propaganda é qualquer forma de divulgação paga. Isso é propaganda. Independente do meio que a gente esteja falando, televisão, rádio, internet, jornal, revista, tudo é propaganda, que eu estou pagando, beleza? D é a nossa resposta, pesquisa de mercado. E a letra E, seleção de fornecedores. É importante? É muito importante. Mas não identifica o que é valor para o cliente, que é o que ele está perguntando. Beleza? Dúvida? Podemos avançar? 13. Também uma questão de vendas. Também uma questão da Sesgran Rio. Em entrevista para uma revista de negócios, o diretor de uma grande empresa afirmou que as vendas são a ponta do iceberg do marketing. Ele continuou explicando que o objetivo do marketing é... essa aqui é legal. E clássica, tá? Isso aqui é fala do Kotler. E o Kotler fala exatamente o que está aqui nessa questão. Vamos lá, vamos dar uma olhada nelas. Vou começar de baixo para cima. Já deu para perceber o porquê. Senão estraga, né? Acaba a graça. Vamos na letra E. Objetivo do marketing é selecionar mercados-alvo e vender em maior quantidade do que os concorrentes? O que você acha? Selecionar mercado-alvo é algo importante? Sim. Mas é o objetivo do marketing? Se eu for só selecionar mercado-alvo, não significa muita coisa. Mas olha o complemento. E, isso aqui é uma outra dúvida, é um erro muito comum. E vender em maior quantidade do que os concorrentes. Galera, grava isso que isso é muito importante. Vender, está na apostila, depois você vai ler. Vender muito não significa vender bem. Vender muito não significa ser mais lucrativo. Quando você for lá, profissional do Banco do Brasil, teu gerente vai te avaliar não pela quantidade de vendas que você fez, né? E sim pela margem, pela lucratividade que você conseguiu gerar. Porque às vezes para vender... Qual é o teu nome? Às vezes para vender para o Gustavo, eu tive que baixar demais o preço. E aí a minha margem de lucro ficou muito prejudicada. Mas quando eu consegui vender para o Leonardo não barganhou tanto desconto, eu consegui vender num preço maior, beleza, minha margem foi maior com ele. O que eu quero dizer é que vender muito não significa garantir bom resultado. Tá? Cuidado com essa história do volume. Tá? Que a gente vai olhar no final das contas é margem, é markup, é uma discussão em finanças que vocês sempre têm, né? Então cuidado com isso, tá?
Quando eu falo em marketing de vender muito, vender grandes quantidades, não necessariamente isso é uma venda boa. Tá legal? Letra D, de dado. Promover a livre troca de produtos e serviços de qualidade com os clientes. Isso aqui é escambo, né? Lembra do escambo lá? Eu te dou 1 quilo de farinha, você me dá uma galinha, né? Isso é escambo. Livre troca não é uma discussão de marketing, beleza? Letra C. Essa aqui é ótima. Fornecer um objetivo do marketing é fornecer um padrão de vida mais alto para os clientes e sociedade como um todo. Claro que não, né? É bonito, né? Mas não é. E outra, né? Eu não estou vendendo só para cliente de alto padrão, né? Quando você for escriturário lá do Banco do Brasil, você vai trabalhar uma venda, você vai atender um empresário que quer fazer um investimento de R$1 milhão e vai atender um universitário que quer um cartão de crédito com limite de R$500. Então você vai atender. Tudo bem que entra a história da segmentação, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Lembra o que é a segmentação? Né? Dividir em grupos que tenham características parecidas, homogêneas, né? E os bancos fazem isso o tempo todo. O que é o Van Gogh? O que é o Prime? O que é o Personalité? Eu não sei no Banco do Brasil qual é. Qual é essa cliente de alto padrão? Estilo? O que é o estilo? É uma clássica segmentação. Segmentação clássica por nível de renda. Beleza? Podia ser por faixa etária. E eu poderia desenvolver um produto para a terceira idade. Não poderia? É uma coisa diferente, enfim, voltada para esse público. Ou para o público jovem, muito jovem, universitário, né, que está começando a vida, tá? Muito bem. B. O objetivo do marketing é criar peças de divulgação a fim de comunicar um valor superior para o cliente. Criar peça de divulgação é algo importante, mas vamos combinar, isso é o objetivo do marketing? Marketing é muito mais do que isso, né? Muito maior do que isso. E a letra A é linda e é a resposta, né? Essa fala é do Kotler, né? Especificamente. Conhecer o cliente tão bem a ponto de o esforço de venda se tornar supérfluo. É isso. O objetivo do marketing, gente, é fazer com que o produto se venda sozinho. É fazer com que eu não precise ter grandes esforços para vender o produto, porque ele já é tão bom, ele já é percebido como bom, ele já é forte, ele já é importante. Quer ver um exemplo? Sem pensar muito, no meio bancário, quando eu penso em financiamento habitacional, o que você pensa na hora? Posicionamento. Sacaram? Percepção? Isso é posicionamento. Na hora. É automático, né? Pensei em financiamento de imóveis, pum. Caixa econômica. Porque tem Quando eu falo em programas de assistência governamental, você pensa basicamente em quem? Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não é? Do tipo Bolsa Família, né? Dos vários programas que a gente tem de transferência de renda, etc, etc. Né? Você não pensa em outros bancos. De cara, isso é posicionamento. Tá? Então o objetivo do marketing, gente, é fazer com que o produto se venda sozinho. Fazer com que eu não tenha grandes esforços para poder vender. Por quê? Porque aquilo já é forte. Já é importante. Isso tem um nome. Eu não aguento, eu vou escrever. O cenário de atuação mercadológica, atuação no mercado, conduz as empresas à adoção de novas crenças e práticas de marketing. Nesse contexto, é incorreto afirmar que a direção de uma empresa deveria. Então vamos lá. No contexto mercadológico, das opções abaixo, o que é errado dizer que a direção deveria? Letra A. A direção deve buscar inovações constantes em sintonia com as necessidades dos clientes? Sim ou não? Perfeito, né? Sim. A gente falou disso, inclusive, lá, né? Da orientação mercadológica, que eu identifico a necessidade do cliente, desenvolvo um produto ou um serviço para aquela necessidade. B. Concentrar as atividades de marketing em um departamento especializado. E aí, o que vocês acham? Lembra das palavras-chave que eu falei? Única, exclusivamente. Concentrar. Estou jogando todas as minhas fichas ali, estou concentrando. Não.
Vou explicar por quê. Marketing, você vai entrar para o Banco do Brasil. Em que cargo? Qual o nome do seu cargo? Atendente comercial. Você tem que sacar de marketing? Sim ou não? Sim. Senão não ia estar cobrando marketing na sua prova, concorda? Tem que sacar de marketing. Então, marketing dá para ficar concentrado só num departamento? Só os cérebros lá pensando em marketing, né, trancados numa sala, e isso vai dar certo? Não. Lembra disso? Marketing é tão importante que ele tem que estar disseminado ao longo de toda a estrutura. Então, o colega matou bem a charada aqui. O problema está na palavra o quê? Concentrar. Ali é que está o problema, tá? Então, atenção nisso. Mas vamos ver as outras, tá? C. A direção da empresa deve buscar desenvolver parcerias com fornecedores de matéria-prima e serviço? Sim, o tempo todo, né? Marketing de parcerias, supply chain, gerenciamento da cadeia de suprimento, né? Letra D. Empreender esforços para atender mercados-alvo bem definidos? Sim ou não? Sim, né? Isso é importante. Às vezes você pode ter ficado em dúvida aqui com o bem definidos, né? Mas bem definido, não estou falando de necessariamente uma atuação específica, né? Bem definido no sentido de bem mapeado, né? Bem identificado. E letra E, equilibrar o lucro proporcionado aos acionistas com todos os interessados. Vamos combinar que é uma opção bem politicamente correta, né? Mas não tem nada de errado. De fato, equilibrar ali com todos os stakeholders, né? Poderia estar escrito assim também. Beleza, pessoal? E aí, gente, dúvida? Deu para pegar já uma ideia de como é que é mais ou menos a questão da Sesgran Rio? Né? Repare, eu não tenho que ficar brigando muito com ela. Sesgran Rio é uma banca bastante conceitual. Ela vai muito no conceito, isso é ótimo, né? Porque se você tiver conceito bem sólido, você vai acertar, né? Então, repare, todas essas questões aqui trataram de conceito, né? Isso é bem a pegada dessa banca, como eu falei, uma banca bem interessante. Vamos dar uma paradinha para o intervalo, né? 10, passou rápido a hora.